Quem está feliz com Jesus aí? Então aquele aviso de sempre, ó, Jesus já está aqui, tá? Jesus já está agindo, já está falando ao teu coração. Quem aqui já sentiu a presença do Espírito Santo aqui? Fazer um risoto hoje. Quem gosta de risoto aí? Mas só isso, eu duvido. Eu vejo vocês lambendo o beiço quando vai comer risoto. Depende de quem vai fazer, né? O que tem aqui o fósforo? Ali, o fósforo ali marcado. Fazer um risotão. Fazer um risoto aí hoje. Pode ligar no fogo baixo, tá, Marco? Até o final do culto tá pronto. Não deixa muito alto, não, senão queima o arroz. Isso, liga baixinho. Fogareiro novo da igreja que a gente comprou para fazer os risotos. Avisar aí a dona Nevilde, que deve estar na internet, nós vamos devolver a panela, tá, dona Nevilde? Deus já está agindo já. Desde a hora que você chegou aqui. Deus já está agindo no seu coração. Obrigado, viu? Depois vocês vêm dar uma mexidinha. Deus já está agindo. Então, tem coisas de repente que você está colocando diante de Deus em oração. O que eu queria dizer para você de coração? Durante toda a ministração, até no momento final também, Deus já está operando no seu coração. De repente tem coisas que você está orando, intercedendo, né? Está pedindo para Deus, às vezes você não sabe nem como pedir para Deus, e a Bíblia fala que o Espírito de Deus intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Ele sabe o que você está colocando diante dele. Então nesse momento esteja com o teu coração realmente aberto para a palavra e para o que Deus quer fazer na sua vida. Quem esteve aqui domingo passado? Eu vi que vocês saíram meio brabo da igreja, porque ninguém quis nem me cumprimentar. Está dando microfonia aqui. Ah, não, tá ok. Os irmãos não quis nem me cumprimentar, saíram meio brabo comigo, né? Não precisa nem levantar a mão quem ficou bravo comigo, só me perdoa em nome de Jesus. Mas quem aqui nessa semana ficou pensativo diante daquela palavra e ficou pensativo sobre o seu chamado? Algumas pessoas. É aqueles que eu paguei o cachorro quente antes de vir para cá. Obrigado por ter levantado a mão. Os irmãos que levantaram a mão. Isso deve inquietar o seu coração. De fato, aquela palavra de domingo passado, ela era para mim. O Espírito Santo estava falando ao meu coração. Não sei se serviu para vocês, mas para mim é o que eu precisava. Aquela palavra impactou minha vida. Aquela palavra agiu sobre meu coração de uma maneira extraordinária. O quanto que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando no meu coração, o quanto que o Espírito Santo de Deus estava agindo na minha vida, o quanto que o Espírito Santo de Deus estava movendo dentro de mim. E eu tenho um chamado. Quem aqui tem um chamado? Chamado de Deus, Deus se chamou. E quando Deus se chamou, Ele não errou. Quero que você lembre disso que eu vou falar para você. Quando Deus chamou você, Ele não errou em chamar você. Quando Deus chamou você, Ele chamou certo. Ele escolheu você e Ele chamou da maneira certa. E nós temos um chamado para a santificação. Porque às vezes a gente quer definir o nosso chamado naquilo que a gente está fazendo na hora. E por exemplo, a gente tem estágios da nossa vida. Eu já fui solteiro faz muito tempo, porque eu me casei com 18 anos, né? Faz muito tempo, né, amor? Muito tempo. Mais tempo para mim do que para a Márcia, né? Os anos não passaram para ela, passaram só para mim. Quando eu estava solteiro, então eu tinha atitudes e ações de solteiro, fazia coisas de solteiro. Depois eu me casei e fiz coisas de casado. Eu me tornei pai, fiz coisas de pai. Mas o que eu fazia não definia quem eu era. Ou seja, como cristão também, às vezes você está fazendo algumas coisas que é preciso fazer. Ministérios, coisas que você está executando na obra de Deus, que você precisa fazer, mas não quer dizer que aquilo ali necessariamente seja seu chamado. Né, eu achei interessante, a gente foi fazer uma visita com a Adriele está aqui de Cafelândia. Cadê o povo de Cafelândia? Estão abrindo célula em Cafelândia de novo, glória a Deus. E a gente estava lá em Cafelândia, foi fazer uma visita e conversando com uma família, uma senhora, dona Marlene, não sei se ela vai ver isso na internet, mas ela compartilhando as dores dela, né, a situação dela, compartilhando do filho, que infelizmente está preso, e ela preocupada, angustiada, orando, mas feliz, ao mesmo tempo ela feliz,
naquele momento, falou: pastor, ele recebeu uma Bíblia lá na prisão, e tem um pastor preso junto com ele. Eu falei: nossa, que interessante isso aí, né? Mas eu entendi isso aí, essa questão do pastor estar preso. Eu tenho alguns amigos assim também, não é um só não, tenho vários amigos assim, que, por exemplo, na trajetória da vida deles, tiveram uma vida errada, e cometeram crimes, converteu, seguiu com Jesus, cresceu, se tornou pastor, e já sendo pastor, veio lá a sentença do crime que ele cometeu antes de se converter. Pode abaixar, Rodrigo, está bem alto aqui, cara. Pode abaixar, está dando até microfonia. E ele se converteu e acabou sendo preso, né? Eu tive um pastor, que foi meu pastor inclusive, hoje ele é pastor lá em Curitiba, que aconteceu isso com ele, dessa forma, ele foi preso, teve que ser preso. E essa é a mesma situação. Eu fiquei pensando, né? Esse não é meu chamado. Já que ser preso para evangelizar alguém, né? Você pensa assim: isso não é meu chamado não, tem que ter outra pessoa para Deus chamar. Às vezes é um estágio da sua vida, tem que passar, não quer dizer que seja o seu chamado, mas é uma etapa da sua vida. O seu chamado é para estar perto de Deus. Fala comigo assim: o meu chamado é para estar perto de Deus, para obedecê-lo. Só que tem algo que nos atrapalha no nosso chamado, isso é o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Todos nós aqui já cometemos pecados, e o pecado, ele nos afasta daquilo que Deus sonhou para nós. Fala comigo assim, ó: Deus tem um sonho para mim. E a todo momento, o inimigo, através do pecado, ele quer te afastar dos sonhos que Deus tem para você. Quais são os pecados? A Bíblia dá alguns nomes. Eu vou falar daqueles que a Bíblia fala, tá bom? Então vamos lá, vamos na Bíblia aqui. Abre comigo em Apocalipse capítulo 22. Eu trouxe um animalzinho aqui, que eu vou colocar nessa panela. Não é risoto não, tá, irmão? Eu vi que vocês ficaram felizes no final, ia ter risoto, mas daí você vai ter que me chamar para comer risoto, porque não tem risoto aqui, é só água. Eu liguei no fogo baixo porque é o seguinte: eu trouxe um sapo aqui da minha bolsa. Calma, os irmãos que têm medo, nós vamos orar por você, hoje vai ser o dia da tua cura. Eu trouxe um sapo aqui. Se eu jogar o sapo com a água fervendo, meu querido, ele vai pular. Mas sabe o que o diabo faz? O diabo, ele tenta te enganar. Então, quando a água nossa, está gostosa, hein? Aguinha boa. Pensa numa aguinha boa de lavar os pés. Olha, está morninha, ó. Olha que coisa boa, que delícia, boa, água boa para tomar banho. Sabe aquela água de tomar banho? Tá assim, ó, uma delícia. Eu vou pegar o sapinho e vou colocar aqui dentro, na água, desse jeitinho, ele vai gostar. Ele não vai se incomodar. É assim que o diabo faz com a gente. Ele não vai te assustar. Ele vai colocar você devagarzinho. Espera lá. Calma, vai pular. Olha o rabinho dele, ó. Tá vendo ou não? Olha o rabinho dele aqui, ó. Sapo nem tem rabo, né? Tá vendo que eu peguei vocês? Mas eu vou tampar. Ele não se manifestou aqui, mas ele está aqui bem quietinho porque a água está gostosa. Tá um termas aqui para ele. Quem gosta de termas aí? Termas de Jurema. Tá no termas de Jurema. Tá aqui, ó. E o diabo, ele faz isso. Ele coloca você na aguinha bem gostosa que você gosta. Ele não vai te cozinhar de uma vez. Ele vai fazer devagar. Quando você vê, você está cozido, está morto. É assim que o pecado faz com as pessoas. Espero que pare de fazer com você, que você tenha entendimento sobre o que eu vou ensinar para você. Então, Apocalipse capítulo 22, eu vou citar alguns pecados que existe, que a Bíblia fala sobre eles. Então vamos lá. Apocalipse 22. Apocalipse, para quem não sabe, é o último livro da Bíblia. Então está fácil de você encontrar. Versículo 15 diz assim: fora, então fora da onde? Fora do céu, tá? Fora ficam os cães
Não é cachorro aqui não, aqui está falando das pessoas que não têm caráter. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, em algumas versões vai estar aí bruxaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então aqui está citando feiticeiros, bruxos, né? A bruxaria está na moda hoje em dia, você vê que a juventude, a Disney doutrinou eles e agora eles estão buscando a bruxaria, estão buscando esoterismo, bruxaria, estão comprando as pedrinhas, as coisinhas para fazer os feitiços deles em casa, tudo pelo Mercado Livre. Então a bruxaria, a feitiçaria, os feiticeiros ficarão fora do céu. Então é pecado, feitiçaria, bruxaria é pecado, te afasta de Deus. E o pecado é um fardo que você carrega, o pecado é um câncer na sua alma, o pecado é um prazer enganoso, o pecado é destruidor, o pecado é desanimador e o pecado mata de dentro para fora, é um câncer. Então feiticeiros, imoralidade sexual, assassinos, idólatras e mentirosos. Se você tem uma dúvida sobre o que é isso, só dá um Google lá. Imoralidade sexual, definição. Vai lá aparecer para você. Mentira, definição. Se você acredita mais no Google do que em mim, então vai lá, procura lá. E a Bíblia fala que ama e pratica mentira. Idólatra, busca lá. O que é um idólatra? Definição, joga lá no Google. Vai aparecer para você. Apocalipse 21, volta um pouquinho, versículo 8, diz assim, também falando do que é pecado, e as pessoas que praticam isso ficarão fora da eternidade. Versículo 8 diz, mas os covardes, ser covarde é pecado? É pecado. Em algumas versões vai estar escrito assim, tímidos, a minha versão é NVI, tímido não no sentido do calado, tá? Fica tranquilo, você que é calado, não é de você que a Bíblia está falando. Está falando do tímido covarde que não tem a coragem de testemunhar sobre o amor de Deus, porque ele é covarde. Então o covarde fica fora, o que mais? Versículo 8. 21:8, perdão, me perdi aqui. Os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Quando a Bíblia fala segunda morte, está falando literalmente do inferno. A primeira morte é a natural, que todos nós passaremos, ou quase todos. Quando Jesus voltar, os que estiverem vivos serão levados com ele, é o que a Bíblia diz. Os que estiverem salvos serão levados com ele. No entanto, a segunda morte é depois do juízo de Deus. Todos serão julgados, alguns para salvação eterna, outros para condenação eterna. Para salvação eterna é aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, então vão para a eternidade. Aqueles que não entregaram, não reconheceram, não se converteram, vão para a condenação eterna. Essa é a segunda morte, é o inferno. Então fica aqui, o que acrescentou na lista do pecado é os covardes, os incrédulos, incredulidade é pecado. Os perversos, depravados, é pecado, ser depravado, né? Aquela pessoa fica contando aquelas piadas depravadas, tem atitudes depravadas, e hoje por causa da pornografia, da imoralidade sexual, principalmente a pornografia, que está na mente de muitos homens e de muitas mulheres, muitos mesmo. Ontem eu estava num seminário sobre pornografia, ministrando em Toledo. Um dos dados que eu tive lá em Toledo foi que um dos sites, eu não vou nem falar para você não ter a curiosidade de acessar, um dos sites pornográficos, de vídeos pornográficos, é o site mais acessado da cidade de Toledo, segundo o provedor da cidade. Então, a Bíblia, por exemplo, em acesso na internet, não ganha de nenhum site pornográfico. Não ganha de nenhum site pornográfico. Então, a gente tem uma geração extremamente pervertida, que consegue, na mente, está sendo tão depravada, porque a pornografia está ensinando isso, que ela consegue ver sensualidade na própria mãe, na própria irmã, no próprio pai, e assim uma geração de abusadores está sendo gerada. Não é esse o nosso assunto.
Só estou citando para você entender o que é depravado, o que é perversidade. Em 1 Coríntios capítulo 6, vamos lá na Bíblia, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o 10 também, vai citar uma lista, eu vou destacar aqui os que ainda não estão na lista que a gente já leu de pecados. Vamos ver como que está o sapinho aqui. Está faceiro, está tomando água de coco. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim, ó, versículo 9: vocês não sabem que os perversos, está falando de novo aqui da depravação, ó, os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, não se deixe enganar, você vai morrer. Não acha que o prazer dessa aguinha morninha vai te deixar bem, não, ela vai te matar, é só questão de tempo. Então não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Está claro ou não? Alguma dúvida? Se você tem alguma dúvida em alguma dessas palavras, dá um Google lá, pergunta, definição de avarento, você vai encontrar o que é um avarento. Então aqui acrescentou algumas coisas: adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores e trapaceiros. Todos são bem-vindos numa igreja, todos esses que praticam o pecado são bem-vindos. O pecado não é bem-vindo, mas todos são bem-vindos os que praticam. No entanto, eles não entrarão no céu se eles não se converterem. A Bíblia está dizendo isso aí. E a Bíblia é a nossa regra de fé. A palavra é a nossa regra de fé. Nós não somos um clube, nós somos cristãos. Nós somos uma família na fé, nós somos cristãos. E a nossa regra de fé é a Bíblia. Hoje eu vi uma notícia. Lá no comunismo da China, por exemplo, dificilmente uma igreja como a nossa vai se criar, não se cria. Existem igrejas. Todas as igrejas cristãs que existem, elas são controladas pelo governo. E o governo já fez o favor de retirar alguns versículos da Bíblia. Fala, você pode ter uma Bíblia, mas nós vamos fazer uma alteração nelas. Alterou alguns versículos, retirou outros e deu na mão dos cristãos. Ou seja, essa não é uma igreja cristã. Essa é uma igreja que está sendo enganada. Ao pouquinho, é só questão de tempo, essas pessoas também não herdarão o reino de Deus. Mas existe uma igreja vibrante, que ela é perseguida, não só na China, em vários outros países. Mas existe uma igreja vibrante. Todos os dias a gente tem um livro ali na Movie Store, chamado O Homem do Céu. É o testemunho de um cristão da China. Eu já falei sobre ele aqui, inclusive cito o testemunho dele no livro que eu escrevi, que é o Eclésia. E esse cristão na China, na verdade ele é exilado, mora na Alemanha atualmente com a família dele, ele é vivo ainda, irmão Yun, ele ainda é vivo, mora na Alemanha e não pode voltar para a China senão ele é preso, como ele já foi preso e passou vários anos preso por causa do Evangelho. Vamos lá, Gálatas, para a gente terminar, a última lista aí, o que a Bíblia fala sobre pecado, o que é pecado. Por que eu estou fazendo questão de ler esses textos? Gálatas 5, versículo 19. Porque pecado tem nome. Pecado tem nome. O que você pratica que é pecado tem um nome. E às vezes a gente fala assim, Deus, perdão pelos meus pecados, mas você está arrependido mesmo? Você sabe o que você está fazendo? Às vezes você está roubando. Às vezes você cometeu um crime ou alguma coisa, ou você é mentiroso. Ou você está sendo avarento, ou você então está praticando a imoralidade sexual, ou você está adulterando. Eu sinto te dizer, talvez a sua casa não caiu, ou talvez você conseguiu, ou como a sociedade ensina hoje, né? A gente pega um nome de um pecado, pega um pecado e coloca um nome bonito nele, entendeu? Pega o pecado e coloca um nome bonito nele.
por exemplo, um pecado que citou aqui, adultério. Você sabe o que é adultério ou não? Você tem uma aliança com uma pessoa, me casei com ela, e eu então vou até uma outra pessoa ter relacionamento com ela. Jesus vai até dizer que o adultério não é só a questão física, mas é a questão da mente. Hoje na sociedade isso tem um outro nome. O nome que se coloca nisso hoje em dia é relacionamento aberto. Então nós temos um relacionamento aberto. Eu fico com quem eu quiser, ela fica com quem quiser, mas a gente tem um casamento. Entendeu? É um nome bonito para uma coisa horrível. Colocou você na aguinha morna e é questão de tempo você está cozido. Última então lista, para você ficar feliz. A última, graças a Deus, vamos mudar de assunto. Capítulo 5, versículo 19. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Infelizmente tem muitos pastores que estão vivendo dentro desses pecados, ocultamente. Infelizmente tem muitos cristãos vivendo esses pecados ocultamente. Infelizmente tem muitas mulheres que estão dentro de uma igreja vivendo esses pecados ocultamente. Infelizmente nós temos uma sociedade vivendo intensificamente esses pecados aí abertamente. Aqui acrescentou então a discórdia, ou seja, você ficar gerando discórdia entre as pessoas é pecado. Você ficar, não é discordar de alguma coisa, é você ficar gerando confusão entre as pessoas. Tem gente que é especialista nisso. Egoísmo é pecado. Dissensão é muito próximo do que é a discórdia. Essa separação entre as pessoas. Facção, é por isso que você não pode fazer parte do PCC. Entendeu? Você só pode fazer parte do primeiro comando de Cristo, não do PCC do mundo. Aliás, um dos únicos caminhos, a não ser a morte, para você sair do PCC, primeiro comando da capital, que é a organização criminosa, que eu conheço, de pessoas que eu conheço que já fizeram parte. A única maneira de você sair vivo é através do Evangelho, quando você se converte. E como eu queria ter mais gente convertida do PCC aqui na igreja, porque eu sei que se essas pessoas que fizeram parte da organização criminosa se afastarem de Jesus e terem usado o Evangelho só para enganar o grupo criminoso para sair fora, eles vão lá e matam do mesmo jeito. Então esses cristãos é firme para Jesus. Como eles são dedicados para Jesus, não perdem um culto, eles não se desviam, porque senão eles morrem. Mas eles não sabem, os outros que não eram do PCC não sabem, que se ficar na aguinha morna, logo vai esquentando a chapa e você vai morrer também. E a outra morte é bem pior. A outra morte ela é bem pior. Então esses são os pecados. E a Bíblia deixa claro, não sou eu, a Bíblia está dizendo, não herdarão. Deus me chamou. Você foi chamado por Deus. Nós fomos chamados por Deus para sair do mundo e receber a vida eterna. Uma nova vida, uma nova história conquistada pelo nosso Senhor Jesus. Não foi de graça, mas foi pela graça de Deus. Fala comigo assim: o pecado é uma prisão. E o pecado é essa prisão que você pode sair dela só pela fé. Você só pode sair todos esses pecados que eu falei para você e coisas semelhantes. Você só pode sair pela fé. Em quem? Em Jesus. Fala aí o nome do teu Salvador e Senhor, Jesus. E aí eu quero ensinar para vocês hoje 3 etapas da vida sua, da vida cristã, do seu processo de santificação. 3 etapas. E para enfatizar isso, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 7. Mateus, hoje inclusive no curso da Bíblia Pura e Simples, hoje no curso foi falado sobre Mateus e Marcos, foi ensinado sobre Mateus e Marcos. Quem estava no curso aí aprendeu.
um pouco mais sobre Mateus e Marcos. Semana que vem vai falar sobre Atos dos Apóstolos. Mateus capítulo 7, versículo 13. Diz assim: Jesus está dizendo: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então existe uma porta, fala comigo assim, é uma porta. Essa porta é a primeira etapa. A primeira etapa da sua vida com Deus é a porta. E Jesus vai dizer em João capítulo 10, abre lá João capítulo 10, versículo 7. João capítulo 10, versículo 7 em diante, diz assim, ó: então Jesus afirmou de novo: digo-lhe a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, a porta significa a conversão. A porta significa o primeiro passo que você dá em direção a Deus. Por exemplo, em João capítulo 3, se você voltar um pouquinho na tua Bíblia, você vai encontrar a história de um homem que estava na beira da porta. Esse homem se chamava Nicodemos, e ele perguntou para Jesus assim, Alex, ele falou assim: Jesus, como que eu faço para herdar o reino de Deus? Como que eu faço para entrar no reino de Deus? Como que eu faço para entrar nesse chamado? E Jesus ensinou ele, para entrar você tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? Entrar pela porta. Você já entregou tua vida para Jesus? Você já entregou o teu coração para Jesus? Você já nasceu de novo? Essa é o primeiro passo, você tem que dar o primeiro passo. Não tem o ditado aí que o pessoal fala: o que eu tenho que fazer? Começa pelo primeiro passo. Qual que é o primeiro passo da vida cristã? O primeiro passo é entrar pela porta. A porta é Jesus. Eu preciso acessar essa porta. E acessar essa porta é a conversão. É você entregar a sua vida para Jesus. E o que é entregar a vida para Jesus? Vai lá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Pedro fez uma pregação, é o capítulo 2 de Pedro, capítulo 2 de Atos, é uma pregação de Pedro, para uma multidão inconformada, que nem queria ouvir ele. Mas no final da pregação, aquelas pessoas que estavam ali na rua, era uma pregação ao ambiente, no ambiente público, na rua, algumas delas, e eram milhares delas, eram mais de 3.000 pessoas que se converteram nesse dia. No versículo 37 diz assim, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Então o que eu faço? Qual que é o primeiro passo? O que eu faço? Como que é que eu acesso essa porta? Respondeu Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então o primeiro passo é entrar pela porta. O que é entrar pela porta? Se arrepender dos pecados. Qual pecado? Aquela lista enorme que eu falei para você. Talvez você pratique alguma delas, e eu não estou aqui para te acusar delas. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Eu estou aqui para dizer para você: tem que entrar por essa porta. O meu papel é apontar para a porta. Mateus capítulo 23, Jesus está conversando com alguns religiosos, fariseus, e ele está chamando a atenção dos fariseus, e dizendo assim para os fariseus: vocês não entram pela porta, vocês não entram na porta, e outra coisa, vocês param na porta e não deixam ninguém entrar. Então, meu querido, a porta não é lugar de você ficar parado, você tem que entrar por ela. Eu entrei por essa porta, eu estou andando, acessei essa porta pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer que nós somos salvos
pela fé, é um dom de Deus, é pela graça. Nós não merecíamos entrar nessa porta, Jaime, nem eu nem você merecíamos entrar nessa porta, mas o Senhor Jesus, que é a porta, nos chamou para entrar. Nós entramos envergonhados por essa porta. Quem de fato se arrepende dos pecados entra envergonhado, fala: Senhor, eu sou mentiroso, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quantas pessoas que no encontro com Deus, por exemplo, vêm e abraçam a gente e falam assim: pastor, eu sou mentiroso, pastor, eu sou um adúltero, pastor, eu cometi um assassinato, pastor, eu estou traindo a minha esposa, pastor, eu sou pornógrafo, pastor, eu sou um ladrão. Mas a porta da graça está aberta, você entra por ela, você tem que acessar, é a tua oportunidade. Então o que você tem que fazer? Se arrepender dos seus pecados. Entrar por essa porta significa se arrepender dos seus pecados e ser batizado. O batismo é um ato público daquilo que você decidiu acessar por essa porta. Quando a gente entra por essa porta, presta atenção nisso aqui, quando você entra nessa porta, quando você, Panuche, entrou nessa porta, a conversão, isso se chama conversão, a conversão libertou você da condenação do pecado. Ou seja, no juízo de Deus, quando Deus olhar para você, Ele não vê mais você, Ele vê agora o sangue de Jesus, porque quando você passou por essa porta, você foi coberto pelo sangue de Jesus. Então agora Ele vê Jesus em você, porque Ele habita em você, Jesus habita em você. Ou seja, você foi liberto. Fala comigo, a conversão me liberta da condenação do pecado. Está na Bíblia? Isso aí, está na Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quer abrir lá? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação mais, dona Fátima, para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação mais para quem está em Cristo Jesus. Essa é a primeira etapa da santificação. Mas tem uma segunda etapa, Paula. E essa segunda etapa vai exigir muito de nós. A primeira só exigiu de você um passo. A graça de Deus se revelou em você. E você só deu um passo, é o que exigiu de você um passo. Mas a segunda etapa exige de você muito mais do que um passo. Vai exigir de você esforço. É igual a largada. Na largada você está saindo lá para acessar essa porta. Jesus falou lá que devemos entrar pela porta, tem duas portas. Não a que leva para o caminho largo, mas porque leva o caminho estreito. Ou seja, depois da porta vai ter um caminho. O caminho que eu escolhi, o caminho de Jesus, é um caminho estreito aqui nesse mundo, é um caminho pesado de se viver, é um caminho que a gente vai ter muita oposição, muita resistência, nós seremos tentados, como a Bíblia fala que Jesus foi tentado também, em todas as coisas, mas sem pecado. Lá em Hebreus capítulo 4 vai falar disso. E a segunda etapa então é um processo, é o caminho, é o processo de santificação. E sabe o que significa a santificação? Então, esse processo de santificação significa que nós agora vamos tirar o pecado de dentro de nós. Acessar a porta me livrou da condenação do pecado. Agora eu andar pelo caminho vai me livrar do poder do pecado. Sabe a pessoa que é um usuário de droga e ele não quer viver mais naquele ambiente de droga? E ele toma uma decisão, fala: eu não quero mais usar cocaína, usar o crack, usar o álcool, ou o que seja. Naquele momento ele entra pela porta, mas agora tem um caminho de transformação. E esse caminho é penoso, todo dia. Não é na filosofia dos 12 passos, dizendo, só por hoje, só por hoje, só por hoje. Aí vai 20 anos o cara dizendo, só por hoje eu não vou usar droga. Só por hoje. Ontem a gente escutou um testemunho de um homem preso na pornografia durante 33 anos da vida dele. Durante 33 anos da vida dele,
além de trabalhar pesado, peão, trabalhando pesado, ele passava em torno de 6 a 8 horas todos os dias da vida dele, vendo pornografia. E eu ouvi ele dizendo, só por hoje, já faz alguns anos que ele se libertou, depois que ele entrou pela porta, só por hoje eu vou ficar sem usar a pornografia. Porque o efeito da pornografia, por exemplo, é o mesmo efeito da droga, da cocaína, do crack, é o mesmo efeito na cabeça da pessoa. O efeito do pecado na sua cabeça é o mesmo efeito da droga. Porque você entregou sua vida para Jesus, você saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu de dentro de você. Cheiro te faz lembrar do pecado, lugares te faz lembrar do pecado, ambientes te faz lembrar do pecado. É por isso que a gente tem que cuidar dos lugares que a gente vai viver agora. Porque o caminho é estreito, nós não podemos dar bobeira. O diabo coloca a gente numa aguinha morninha, mas daqui a pouco essa água vai ferver e vai nos matar. A nossa escolha tem que ser, eu não vou nem entrar aqui. Eu não vou nem chegar mais perto da droga. Eu não vou nem chegar mais perto de uma possibilidade de um adultério, uma conversa fiada no WhatsApp, uma conversa fiada no Instagram. Eu não vou mais nem chegar perto mais de um cigarro para ter que pitar de novo. Eu não vou chegar mais nem perto mais, não vou nem tomar água naqueles copinhos de pinga, só para não lembrar da pinga. Ou seja, são decisões que você toma para poder andar no processo de santificação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, abre esse texto aí comigo. 2 Coríntios 7, 1. Quem está aprendendo bastante da Bíblia aqui hoje? Deixa eu ver. Muito bem. 2 Coríntios 7, versículo 1. Diz assim: amados, por isso que a gente chama vocês de amados, amados, amadas. A Bíblia chama você de amado. Amada, amado, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo, o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse processo, esse caminho é um aperfeiçoamento. Vários dias, Adriele. Não vai ser um dia só, vai ser semanas, anos. E eu estou aqui ensinando a palavra para você, mas não quer dizer que eu não estou no processo de santificação. Fazem mais de 20 anos que eu me converti, fazem 20 anos, no aperfeiçoamento. Quando vai acabar esse caminho? Quando eu me encontrar com Cristo, no final, o dia da minha morte, ou o dia que o Senhor me arrebatar. Nesse dia é o final, é a terceira etapa, é a conclusão. Mas até lá nós estamos nesse processo. Quanto tempo vai durar? Não sei. Mas nós também não podemos ser aqueles que perdem a luta no final. Começamos bem, terminamos mal. Meu querido, nós precisamos terminar bem. Então, por isso que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Uma grande maratona. Todo dia, é no frio, é no calor. É aonde você estiver, todos os dias, buscando a Deus, o aperfeiçoamento. E eu vou dar um exemplo para vocês. Porque a gente confunde às vezes a graça de Deus e acha que a graça de Deus, ela vai fazer tudo por nós. Ah não, Deus me salvou, agora Deus vai fazer tudo por mim. Deus não vai fazer tudo por você. Deus não faz tudo por mim. Deus não faz tudo por você. Ele pode fazer, Ele pode, mas Ele não vai fazer. Vai exigir esforço de você. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Vai exigir esforço de você. Então tem uma conexão aí. É o teu esforço e a graça de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus me ajuda na minha fraqueza. A Bíblia vai me dizer que o Espírito de Deus, lá em Romanos capítulo 8, 26, coloca para nós, Rodrigão, aqui na tela. Romanos 8, 26. O Rodrigão, coloca para nós Romanos 8, 26 aqui, fazendo um favor. Romanos 8, 26. Vai dizer que o Espírito de Deus me ajuda, Marcos, na minha fraqueza. Ou seja, eu entrei pela porta, mas eu ainda tenho fraqueza. Você entrou pela porta, eu sei que eu estou olhando aqui, eu estou vendo um monte de auréola. Os anjinhos aqui do Senhor. Eu não sei vocês,
Mas todos nós ainda temos fraquezas, a fraqueza pode ficar cada vez mais fraca. No entanto, todos nós podemos ser tentados e a tentação pode nos levar ao pecado. A tentação ainda não é o pecado, o desejo ainda não é o pecado, é a prática do pecado que é pecado. Mas talvez você tenha fraqueza também, ou conhece alguém que tem fraquezas, mesmo cristãos. É por isso que alguns cristãos caem da graça de Deus. O que eles fazem? Eles começam a achar que são super-heróis. Eles começam a achar que são mais do que os outros. Eles começam a achar que são santos demais e que o pecado não pode mais derrubar eles. Eles têm que ter a humildade de lembrar que o pecado é sorrateiro e às vezes você vai cair numa cilada que daqui a pouco vai te cozinhar. Deixa eu ver como que está o sapinho. O bichinho está começando a ficar bom. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou baixar um pouquinho mais o fogo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos que se esforçar. Presta atenção aqui. Você tem que se esforçar. Você depende da graça de Deus, tem a parte de Deus que te ajuda na tua fraqueza. Romanos 8, 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, Ele não vai fazer por você. Eu vou dar um exemplo para você. Vou fazer aqui embaixo, não vai secar essa água quente em nós, tá? Vou fazer aqui embaixo, ó. Fazer assim, ó. Cai. O irmão pecou. Caiu o irmão. Ô amor, vem me ajudar a levantar. Ó, o Espírito Santo. Me ajudar a levantar. Vou dar o microfone para vocês não escutar meus gemidos inexprimíveis. Tenta me levantar. Eu tenho que levantar mesmo? Me esforça. Faz a sua parte, Espírito Santo, me levanta. Posso chamar os anjos? Cadê um Espírito Santo mais forte aí? Vou chamar o Norte. Vem, Espírito Santo, me levanta. O bicho é bombado, gente. Quero ver. Levantar? O Espírito Santo não tem força. Vem cá, Espírito Santo, o bicho está vermelho. Presta atenção, ó. Às vezes você fica jogando tudo nas costas de Deus. E você fala, Deus não me ajuda, Deus não me ajuda, porque você tem que fazer a sua parte. O Espírito Santo nos ajuda, Ele não faz por nós. Por que eles não estão conseguindo me levantar? Porque eu não quero levantar. Porque eu não estou fazendo força para levantar nenhuma. Eu estou fraco, mas eu não estou fazendo nada, nem o mínimo da força. Agora vamos lá. O Espírito Santo veio. Ajuda. Levanta, Espírito Santo. Força, mano. Dá uma salva de palmas para o Espírito Santo. Você tem que ajudar o Espírito Santo. Não é que ele não pode fazer, ele pode. Mas Deus está dizendo aqui, ó. Você acha que Deus vai contradizer a palavra que Ele já deixou para você? No processo de santificação, você tem que fazer a sua parte, que o Espírito Santo vai te ajudar na fraqueza. Ele não vai fazer por você. Então você está lutando, por exemplo, eu citei aqui a droga, um exemplo, que é comum. O Espírito Santo não vai tirar a droga de você. Ele vai te ajudar. Mas é você que tem que fazer a sua parte também, mesmo que seja pequenininha a sua parte. Por exemplo, a pornografia. O Espírito Santo não vai bloquear todos os sites de pornografia para você.
Você pode pedir ajuda dele, mas você tem que fazer a tua parte. Então, a gente tem que entender isso, que o processo de santificação vai exigir alguma coisa de nós, um esforço nosso. Senão você fica prostrado no chão, fica botando a culpa em todo mundo, até em Deus, fica botando a culpa em Deus, mas você não coloca um pingo de força. É difícil mesmo levantar uma pessoa, de fato, né? Quem já teve infelizmente teve essa experiência, às vezes de levantar uma pessoa desmaiada. Pessoa de 50 quilos fica com 200 quilos. Você não consegue pegar a pessoa direito. Porque a pessoa não está colocando nem a firmeza do corpo para te ajudar. Está molenga o corpo. Então nem que seja só firmar o teu pulso, meu querido, você tem que fazer a tua parte. Deus não vai parar de tomar a pinga para você, Deus não vai parar de fumar o cigarro para você, Deus não vai parar de usar a droga para você, Deus não vai parar de acessar a pornografia para você, Deus não vai parar de ter incredulidade para você, Deus vai fazer a parte dele. Ele já fez o principal, ele é a porta, nos permitiu entrar, você entrou, mas agora você tem que fazer a sua parte. A oração é uma delas, a palavra é uma delas. Você está pedindo para Deus abrir as portas de um trabalho, você tem que orar, você tem que buscar, mas você tem que ir atrás do trabalho. Você tem que dar o passo, você quer começar esse negócio, essa empresa, ou começar a plantar, enfim, você tem que dar um passo. Não é fazer loucura, é debaixo da orientação de Deus, é debaixo do cuidado do Espírito Santo, mas é o processo de santificação. Então, você é chamado. Eu já vi muitas pessoas que chegaram no final da vida delas com um grande chamado de Deus, mas só com a palavra no coração, não teve ação nenhuma. Quando eu respondi o chamado, nós respondemos o chamado da nossa vida, muitas outras pessoas estavam próximas de nós, eu tenho certeza que eram chamados por Deus também, até mesmo para o ministério pastoral. Só que o que aconteceu? Não fez o mínimo. O que era o mínimo na época? Era ir lá em Maringá, fazer a inscrição para começar o curso pastoral. Para fazer o curso tinha que pedir autorização na igreja para a pastora. Era o mínimo, fazer isso aí. Mas não fez. E já se passou tantos anos, passou o tempo. Pessoas que receberam um chamado de Deus, uma oportunidade de transformar uma família, de transformar a história da vida. E nesse processo aqui, tanto eu quanto você, nós estamos transformando a nossa história. Nesse processo, Deus está te abençoando. Deus está transformando, as bênçãos de Deus estão te seguindo. A bondade de Deus te seguirá, como diz a música que nós cantamos. Mas o que nós temos que fazer? Em João capítulo 8, versículo 11, uma mulher chega até Jesus sendo perseguida por vários homens. Eles queriam matar aquela mulher. Eles iam apedrejar ela. Jesus, ela corre para os pés de Jesus, Jesus protege ela no meio daquela multidão. Jesus, então, a Bíblia fala que ele começou a escrever no chão. Ele não fala o que ele escreveu, mas quando ele estava escrevendo ali no chão, aqueles homens que estavam ali para matá-la, pararam, devem ter lido o que estava sendo escrito, não sei o que é, a Bíblia não fala, a gente pode supor, mas a gente não sabe o que é. E aí Jesus diz assim, aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens constrangidos, eles eram religiosos, eles eram fariseus e saduceus. Eles soltaram as suas pedras e foram embora. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, mulher, eles não te condenam, nem eu te condeno. Ou seja, entrou pela porta, não tem mais condenação sobre você. Mas Jesus dá um segundo conselho para ela, fala assim, agora você vai e não peques mais. Ou seja, entrou pela porta, eu não vou te condenar, eu não vou te apedrejar, você veio no lugar certo, e eu posso afirmar para você, se você está aqui buscando a Deus, você veio no lugar certo. Mas Jesus está dizendo para você também, agora você vai e não peques mais. O que é agora? Agora tem um caminho para você, um esforço seu, de você ir e de você não pecar mais. E aí, para a gente finalizar,
a melhor parte, o final da carreira, o alvo. O final da carreira, o alvo, o objetivo, onde a gente vai chegar, a eternidade. Nós entraremos por essa eternidade, e na eternidade, na glorificação, que é o dia que nós morrermos e formos levados por Deus, na glorificação, o que acontece com nós? Agora nós somos tirados, nós somos retirados da presença do pecado. Na santificação, é tirado o poder do pecado sobre nós, mas na glorificação, que é o final da carreira, o alvo, o objetivo, que é Cristo, nesse final é tirado a presença do pecado. Você não vai mais sofrer tentações. Lá no céu a sua lágrima vai ser enxugada. Lá no céu você não vai sofrer mais a tentação dos problemas que você vivia aqui na terra. Mas para isso você tem que chegar lá. Você pode perder sua salvação. Mesmo aqueles que já entregaram a vida para Jesus, já se batizaram, podem perder a sua salvação, se eles não vigiarem, se eles não orarem. E o mundo tem feito de uma forma, tentado fazer você entender que isso nem é tão importante. O mais importante é o tanto de dinheiro que você tem que ganhar, o mais importante é o quanto legal você tem que ser, o mais importante é o tanto de curtida que você tem que ter, o mais importante é você ser a pessoa que todo mundo gosta, o mais importante é aquilo outro, o que as pessoas vão pensar de você. Mas o mais importante, meu querido, é chegar no final da carreira bem, é chegar no final da carreira com Jesus, é chegar no alvo que é Cristo, é ter entregado nossa vida para Ele, andado com Jesus e ter chegado no final. E a gente ser recebido pelo nosso Pai. Vem, meu filho, vem para os braços do Pai. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Eu vou ler aqui, enquanto está de pé, um texto bíblico. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O teu chamado é ser santo, não para o pastor ver, não para a pessoa que está ao seu lado ver, porque isso é uma consequência, o fruto da santificação. As pessoas perceberão se você é um homem e uma mulher santa, perceberão que você está se esforçando, perceberão que você está fazendo a sua parte. Fica tranquilo. E se alguém está te criticando por alguma coisa, pouco importa quem está atacando pedra em você. Jesus está olhando para essas pessoas dizendo assim: você tem algum pecado? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas Jesus olha para você e diz assim: olha, ninguém mais te condena, agora você vai e não peques mais. Jesus está dizendo: seja santa como eu sou santo. E o que é ser santo? Ser santo é andar pelo caminho daquele que é perfeito. E mesmo que nós somos tentados, assediados, tentados sido arrancados desse caminho, nós perseveramos, nós insistimos, nós continuamos, nós se arrependemos, nós nos humilhamos, nós buscamos, nós continuamos e nós dizemos: Senhor, eu não vou desistir de Ti. Talvez hoje você estava pensando em desistir, talvez tenha algum pecado te assediando, talvez tenha alguma coisa oculta no seu coração e você precisa da graça de Deus. Eu quero chamar os intercessores aqui. Venham os intercessores aqui no altar. Talvez nós sejamos em poucos intercessores, aquele líder que estiver aqui e quiser vir ajudar também na oração, para orar para as pessoas. Ou de repente, se você quer receber oração, fica onde você está e você vem para um irmão orar por você. E nós vamos orar, vamos terminar esse momento orando. Eu sei que nós já estamos no nosso horário, mas nós não podemos perder esse momento. Quem aqui a palavra está falando ao seu coração?
Quem aqui, sem sombra de dúvida, entendeu o Evangelho, entendeu a palavra? Quero dizer para você o quanto você é amada. Feche os seus olhos. Eu quero dizer para você o quanto você é amado. Eu quero dizer para você que se tem alguém te acusando, ou se você mesmo tem sido a pessoa que tem te acusado, você está sendo aceito por Jesus. O que você tem que fazer é só a sua parte. Se ajuda para que o Espírito Santo te levante. Se ajuda para que o Espírito Santo te levante a cumprir o teu chamado. O teu chamado é a santificação. Se você deseja receber uma oração, se você está aí no seu lugar, essa palavra tocou o seu coração e você deseja receber uma oração, vem até esses irmãos que estão aqui, se aproxima deles. Aqueles que estão com as crianças, eu vou pedir um cuidado, tá, para os pais que estão com as crianças. A água aqui está quente, tá? Não deixa as crianças virem aqui ver o que tem aqui, que elas podem se queimar. Você que quer receber oração, vem aqui no altar.